Bom dia, galera. Hoje é 11 de setembro. Isso aí mesmo. 11 de setembro, 9h11 da manhã de 2024. Vou gravar mais esse videozinho pra vocês aqui, né, gente? Hoje é o dia da tragédia das Torres Gêmeas, né? E aí, será que vai ter algum terrorismo aí? Tomara que não, né? Chega de terrorismo. Falando em terrorismo, gravar mais um videozinho pra vocês aqui, né, gente? Gente, o vídeo que eu tenho para gravar para vocês hoje é sobre o projeto de governo que eu tenho reparado aí, né? A gente tá vivendo a gente tentou se fazer e ainda tem gente querendo fazer uma teocracia miliciana fascista satânica. Vou colocar a palavra satânica no final. Depois que eu li os livros de Daniel Mastral, eu tô vendo que o satanismo está aí envolvido em várias coisas. E na minha opinião, o bolsonarismo é uma ramificação do satanismo aí, que o satanismo, enfim, se a própria maçonaria é uma ramificação do satanismo, né? Por que esse bolsonarismo, sistema fascista, nazi-fascista não vai ser? Todo sistema nazi-fascista não provém de Deus, né? Gente, o que a extrema-direita no Brasil quis e ainda quer fazer? É isso aí, é um projeto de governo, um projeto de Estado, né? Em que a gente vive uma teocracia miliciana, fascista, satânica, né? Por quê? É um projeto onde tudo se envolve Deus, pátria e família e... Mas que Deus é esse que vocês estão falando, né? Porque, não sei se vocês sabem, Deus não é nome, né? Deus é título. Assim como médico é título, advogado é título, juiz é título. Isso aí não é o nome do cara. Isso é um título. Deus não é nome. Vocês entendem como é que vocês são enganados? Que Deus que vocês estão servindo? Qual é o nome desse Deus? Porque Deus é o príncipe das trevas? É o príncipe desse mundo? Só se for. Trabalhando para um regime nazi-fascista, né? Pátria, que pátria que vocês estão servindo aí? A nossa pátria é celestial, como diz a Bíblia, não é aqui nesse mundo. E família, que família que vocês estão defendendo? Né? Uma família miliciana que fica aí boicotando, perseguindo os outros? Então, gente, eu percebo que, infelizmente no Brasil, tentou-se e ainda tenta instaurar um projeto de governo, um projeto de Estado, de uma teocracia, né, onde tudo se é envolto em um tema de Deus, em um tema teocrático, né, em um tema religioso. E nunca deu certo envolver religião com política, né? Toda vez que isso aconteceu na história da humanidade, não dá muito certo. Eu sou cristão, mas eu sou a favor de um país laico. Um país onde o governo ele respeita todo tipo de religião. Eu sou cristão, mas eu defendo que se a pessoa quer ser o que ela quiser ser religiosamente, ela tem um direito, né? Desde que ela não cometa um crime. Por exemplo, se a sua religião, a sua filosofia prega que você deve ter sacrifício humano, então peraí, isso daí já é um crime, né? Então isso aí não pode ser praticado. Mas não envolveu nenhum crime a sua religião, ok. Você tem acesso livre, na minha opinião, o país deve ser laico, né? E gente, é o seguinte, você vê, né? Milícias, né? Milícias não é só o policial miliciano que a gente ouve falar aí, que se torna bandido e ainda continua trabalhando para o Estado, fardado, um profissional, entre aspas, né? Um profissional que deveria proteger o cidadão de bem, a sociedade, ele se utiliza da máquina do Estado para praticar crime, pervertendo o direito, pervertendo a autoridade que lhe foi dada para se tornar um bandido fardado. Ele deveria combater o bandido, mas ele mesmo se torna um bandido. Não estou falando desse policial somente. Estou falando que todos os policiais são assim? Não estou falando que os policiais são assim. Entendam bem o que eu estou falando.
Eu não estou falando que os policiais são assim. Estou falando esses que praticam essas coisas. Mas miliciano é qualquer pessoa que participa de uma milícia. Você que fica aí lutando por esse sistema nazi-fascista, do Deus, Pátria e Família, militando, você faz parte de uma milícia, né? A palavra milícia não é só... É que a gente agora acostumou a falar disso, né? Dos policiais milicianos, mas milícia é muito mais que isso. Então, assim... Mas atentando a esse termo, né? A esse termo do policial que faz um serviço de bandido, né? A esse tipo de miliciano que eu tô falando, ou policial miliciano, né? Que a gente acostumou a ouvir, que acontece lá no Rio de Janeiro. E a extrema direita do Brasil quis amplificar o milicianismo no sentido de policiais bandidos, formadores de quadrilha, bando, máfia, gangue, milícia. E amplificar isso, a extrema direita quis amplificar o que acontece lá no Rio de Janeiro a nível nacional, né? E nesse projeto de Estado, de governo deles aí. E aí eu fico reparando, sabe, gente? Depois que eu comecei a ler o livro de Ulysses Campbell, eu li um livro dele da Flor de Lis, lá fala que lavava-se dinheiro na igreja evangélica, né, que ela participava. E isso é verdade, porque eu já sei que as igrejas, no Brasil, gente, as igrejas neopentecostais, principalmente, mas não somente, mas principalmente as igrejas neopentecostais, são muito... Eu estou falando que toda igreja? Não é toda igreja. Algumas delas foram e ainda são muito utilizadas para lavagem de dinheiro, de tudo quanto é tipo de dinheiro ilícito, jogo do bicho, dinheiro de milícia, de policiais milicianos, né? De tráfico de drogas, de crime organizado. Então você vê, né, gente, eu tô sem televisão agora, né? Vocês me jogaram pra rua aí, mas enfim, eu não sei como que tá, em que pé que tá exatamente, se em São Paulo tá acontecendo. Mas eu sei que no Rio de Janeiro andou acontecendo demais do crime organizado de lá. Fechar terreiros de macumba, terreiro de umbanda, de candomblé, de raiz afro-brasileiro, né? De cultura, de cultos afro-brasileiro, nas favelas, e espancar a mãe de santo, pai de santo, e ameaçar fechar terreiros. E primeiro, se você fosse um cristão, você não seria um bandido. Você teria largado e se convertido, né? A mesma coisa você policial, que é um policial miliciano bandido. Se você fosse um cristão, você não seria um miliciano. Você desempenharia a sua função para aquilo que você foi pago, proteger o cidadão e não explorar o cidadão. Então um bandido que fala que é cristão, ele não é cristão. Senão ele não estaria matando, roubando, destruindo pessoas, fuzilando. Você entendeu? Mas assim, qual é a lógica desse movimento que está acontecendo, principalmente lá no Rio de Janeiro, do crime organizado, estar fechando terreiros de matriz africana, ameaçando esse tipo de pessoas, ameaçando esse tipo de culto, sendo que o país é um país laico? Aí eu comecei a entender, né? Lavagem de dinheiro, gente. Porque o tráfico de drogas, o crime organizado, já lavava dinheiro em igrejas neopentecostais no Brasil há muito tempo. E igrejas neopentecostais no Brasil, essas que se propõem a fazer isso, não estou generalizando, estou falando essas. Elas é um lugar propício, muito fácil, do crime organizado lavar dinheiro, do jogo do bicho lavar dinheiro, de milicianos, policiais milicianos lavar dinheiro dos seus crimes de corrupção que eles praticam. E acho que até alguns tipos de políticos lavando dinheiro em igrejas evangélicas.
Em terreiro de matriz africana, geralmente não dá para lavar dinheiro, porque a cultura é outra, né? Não se tem, acho que, dízimos, não se tem ofertas. Eu acho que é o médium lá que dá um dinheiro para manutenção da casa. Então é um outro tipo de cultura. Não tem muito como fazer lavagem de dinheiro em terreiros de Umbanda e afins aí de cultura afro-brasileira. Então, qual é a lógica, gente? Qual é a lógica? Qual é a lógica pelo menos aqui no estado de São Paulo, gente do crime organizado ser apoiador, pelo menos aqui na minha região, o crime organizado daqui, ele apoiou amplamente o bolsonarismo, apoiou amplamente a extrema-direita. E qual é a lógica de tudo isso? Qual é a lógica? É que beneficia eles de alguma maneira, né? E aí eu tava vendo uma reportagem, né? Eu já tinha isso na minha mente, essa reportagem que eu vi acabou abrindo mais meus olhos ainda, e é verdade. Gente, ó, sinceramente, tem igrejas hoje em dia que tem até banco próprio, ok, eu não vou questionar isso. Ela tem o direito de ter um banco próprio dela para gerenciar os dízimos e ofertas, né? Mas tem igreja. Sabe o que eu acho estranho, gente? Eu acho estranho igreja ter um ministério próprio só para policiais. É proibido? Não, não é proibido. É ilegal? Não, não é ilegal, mas não é estranho? Ah, porque esse tipo de profissional passa muita pressão psicológica. Todo mundo passa pressão psicológica. Geralmente em qualquer área que você trabalha. Então você vai criar um ministério próprio só para coveiro. Porque o que coveiro passa de pressão psicológica, que vê um monte de corpo ali. Bom, vamos criar um ministério próprio só para o cara que faz trabalha lá no IML, Instituto Médico Legal, e ele fica abrindo corpos o dia inteiro. Poxa, quer uma profissão que tem mais pressão psicológica do que essa? Mas por quê? Porque policiais é interessante, né, para essas igrejas, né? É um profissional chave ali, né? É um profissional muito interessante para o sistema, o sistema de poder que quer se instaurar no país, né? E além de que no estado de São Paulo existem muitos policiais, além de dar dízimo e oferta e fazer volume na igreja, existem muito, o quadro de funcionários de policiais em São Paulo é muito grande. Então, para essas igrejas é interessante montar um ministério próprio ali, mas qual é o interesse de tudo isso, né? O interesse não é exatamente espiritual, na minha opinião. Depois que eu vi essa reportagem é muito mais. O negócio ali é um negócio já ficar mais fácil ali, já tá ali dentro da igreja mesmo, né? Já tá ali dentro da igreja mesmo. Então, você vê, né, gente? Aí nessa mesma reportagem eu vi que o crime organizado inovou. Porque até um tempinho atrás eles estavam lavando dinheiro em igrejas de terceiros, né? O crime organizado. Eles estavam lavando igrejas com pastores aí, igrejas neopentecostais, ou pentecostais, enfim, mas de terceiro, né? Agora eles inovaram, eles estão abrindo um ministério próprio. O crime organizado está fundando igrejas, né? Então por que essa debandagem de tanto pessoas do crime organizado atacando culturas afro-brasileiras? É porque não dá para lavar dinheiro ali no terreiro de macumba, né? Porque a filosofia deles referente ao dinheiro é um pouquinho diferente da filosofia dos cristãos, né? E não tem muita circulação de dinheiro, não tem muita justificativa. Agora, uma igreja cristã, evangélica,
É muito fácil de você lavar dinheiro ali. Então eles estão montando, gente, ministério próprio. O crime organizado montando igrejas, com seus pastores, com seus ministros de louvor, com a tiazinha lá da revelação. Tudo funcionário do crime organizado, entendeu? Eles são um tipo de milícia também, eles são um tipo de miliciano, né? Não são policiais milicianos, mas são bandidos que se reúnem ali num tipo de milícia que vai lutar por uma causa em comum ali, uma milícia, né? Então, gente, esse projeto que a extrema esquerda no Brasil, esquerda não, extrema direita, que a extrema direita no Brasil tentou implementar e ainda está coçando, né? Eles não param de pensar nisso e instaurar esse plano, esse projeto de governo de uma teocracia miliciana, fascista, satânica no Brasil. Então é muito complicado, sabe? Então bota-se toda uma massa enfervecida, alvoroçada, faz-se bastante lavagem cerebral do Deus da pátria e da família, mas tudo isso daí é simplesmente para instaurar, né, esse sistema de opressão, de horror, pegando profissionais chaves, profissionais importantes na sociedade, como as forças policiais, pervertendo o sentido delas, fazendo elas trabalhar para um sistema opressor de extrema direita, que de Deus, que de pátria, que de família não tem nada, e começar a botar esse povo para perseguir pessoas que o sistema acha interessante perseguir, que o sistema acha interessante boicotar, que o sistema acha interessante destruir, né? E quem não viu o vídeo aí, a Nenerb, que eu postei, eu postei 2 vídeos, procura aí no meu canal, é o número 2, em que esse vídeo foi feito para ser visto mesmo, em que eu coloquei a explicação deste instituto, dessa organização, dessa organização nazista chamado Ahnenerbe, que reuniu profissionais, né? E com todo um aparato do Estado para dar uma legalidade para estar perseguindo pessoas que o sistema acha interessante perseguir, porque nós temos dados científicos aqui, o profissional tal, o profissional Y, o profissional Z, das mais variadas áreas. Fizemos estudos, mais estudos científicos, e vemos que é interessante perseguir, boicotar e destruir esse tipo de pessoa. Mas esse tipo de pessoa são pessoas que o sistema quer exterminar, quer calar, quer destruir, quer boicotar, quer roubar, quer matar, porque são pessoas que não se encaixam nesse sistema de opressor, de morte de Estado, esse sistema de opressão de Estado, né? E todo mundo, a massa, né, a gadaiada, a boiada, ela acha que tá fazendo a vontade de Deus, e não tá. Tá fazendo a vontade aí do príncipe desse mundo, Satanás, né? Então foi isso que foi tentado fazer nesse país, e ainda eles querem fazer. A extrema direita doidinha para instalar esse sistema teocrático, miliciano, fascista, satânico. É isso aí, galera.